Bom, vamos lá. Agora vamos fazer um exemplo prático implementando esse diagrama aqui da classe trabalhador, certo? No NetBeans para a gente ver como é que fica. Para começar, eu criei só, no mesmo projeto que a gente está trabalhando, projeto aula, eu criei um pacote, tá? Para separar as coisas, eu criei um pacote chamado Abstratos, e aí eu vou colocar aqui as classes. Eu já criei a classe pedreiro, a classe serralheiro e a classe trabalhador, certo? A classe pedreiro, por enquanto, não tem nada, é só a classe mesmo, serralheiro também. E aí eu trabalhei na classe trabalhador, para vocês verem. Vamos ver aqui, eu vou explicar. Na classe trabalhador, ela está definida como abstrata. Então, quando você tem lá, como eu coloquei, quando você tem a classe desenhada em itálico, né? Ela vai ser escrita como abstract. Então, basta colocar a palavra abstract aqui, entre o public e o class, tá bom? Então, ela já vai ser uma classe abstrata nesse momento. E aí, também no desenho aqui, a gente tem um método calcular custo em itálico, então ele é um método abstrato, que eu expliquei para vocês que era um método sem corpo, né? Sem nada definido dentro. Então, como é que eu construo um método abstract? Também muito simples. Só colocar a palavra abstract, tá? E aqui nota que quando termina o método, não tem, como os métodos que a gente estava acostumado, né? Não tem as chavezinhas abrindo e fechando o método, tá? O que você vai encontrar? Um ponto e vírgula. Porque esse método, ele não tem implementação, ou seja, ele não tem corpo, eu não vou programar nada dentro dele. Então, ele não tem um espaço delimitado, onde ele começa e onde ele termina, porque não vai ter nada programado dentro, tá? Então, o método abstrato é isso, ó. Ele é simplesmente só a linha dizendo, olha, eu sou um método, eu sou um contrato, vamos dizer assim, que quem herdar da classe trabalhador será obrigado a implementar a forma de calcular custo, tá? Já o método verificar situação, ó, no diagrama, ele é um método normal, né? Um método com implementação. Então, ele é criado normal, com as chaves, delimitando o espaço de criação dele. E aqui, só para a gente poder testar e ver um exemplo, eu coloquei verificar a situação, eu coloquei uma mensagenzinha que vai aparecer sucesso, tá bom? Então, vamos ver agora a herança funcionando com a classe abstrata, o que isso impacta, né? Em pedreiro, vamos fazer pedreiro herdar de trabalhador. Então, extends trabalhador, certo? No momento que eu faço a herança, ó, se você notar, ele já coloca ali um vermelho na classe pedreiro. Se a gente vier aqui, ó, na aba, tá? Ele vai dizer que o método, que tem métodos abstratos, certo? E aí que não está sendo implementados. Então, se eu clicar aqui, ele vai dizer, ó, implementar todos os métodos abstratos, certo? Porque ele sabe que classe trabalhador é a classe abstrata. Então, vamos mandar ele implementar todos os métodos abstratos, certo? Vamos ver o que ele escreve aqui pra gente, ó. Primeiro passo, ele escreve esse override aqui. Então, esse override está indicando que o método calcular custo que ele está criando, certo? É um método que está sendo sobrescrito, é um método herdado da classe trabalhador, né? Mas é um método abstrato, então ele está sobrescrevendo o método, né? Ele está reescrevendo, vamos dizer assim, o método, para vocês entenderem. Então, ele coloca essa anotaçãozinha override aqui para indicar isso, que é uma relação de herança e está sendo sobrescrito o método, tá bom? Essa parte aqui do código que ele cria, mas a gente não vai precisar dela, tá? Aqui no método calcular custo, o método calcular custo do pedreiro, eu vou escrever o que aqui dentro? Bom, dependendo da situação do programa de vocês, vocês vão escrever a funcionalidade do método. Como é que vai ser o cálculo do custo aí, mas do pedreiro, especificamente do objeto de pedreiro dentro do meu sistema. Então, vamos fazer aqui só um exemplo para a gente poder ter mais clareza. Eu vou criar aqui, vou chamar de custo, tá bom? E vou dizer que cada vez que esse método for chamado, a variável custo vai receber mais um, tá bom? Só para a gente poder ver funcionando. Aqui ele está só reclamando que não foi inicializado direitinho. Certo? Vou fazer isso aqui fora. Pronto, ficou melhor. Que aí ela vai começar como zero, tá bom? E cada vez que a gente mandar calcular custo, ela vai aumentar mais um, só para a gente poder ver uma diferença entre o pedreiro e entre o serralheiro, tá? Aqui eu vou mandar exibir, deixa eu copiar daqui mais rápido. Eu vou mandar exibir o valor que está sendo do custo, tá? Para a gente poder conseguir visualizar. Então, eu vou colocar aqui
custo pedreiro, e vamos mandar exibir a variável custo, tá bom? Para a gente conseguir pedreiro, para a gente conseguir visualizar, certo? Isso aqui, nota que eu estou alterando o método calcular custo, eu estou criando um corpo para ele, né? Eu estou dizendo que esse método aqui, ele é especificamente do pedreiro, é a forma que o pedreiro calcula o custo, tá? Nota, nesse exemplo aí, a obrigatoriedade, né? Que o pedreiro teve que implementar o método calcular custo, porque ele era um método abstrato, como eu falei antes. E aqui eu estou escrevendo como o pedreiro calcula o custo, tá? Então, ele vai aumentar mais um, cada vez que eu chamar essa parte do calcular custo do pedreiro. E no método em serralheiro, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai herdar de trabalhador. Quando eu herdar, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai me obrigar a implementar o método que é abstrato, tá bom? Da mesma forma. E aí a gente vai escrever o método calcular custo do serralheiro, tá? Que eu vou copiar e colar isso aqui. Vai ser o mesmo método calcular custo, vai existir um custo. Só que para a gente ver uma diferença, eu vou mudar o seguinte. Eu vou dizer que o método calcular custo do serralheiro, ele aumenta de 2 em 2, tá bom? Então, o do pedreiro aumenta de 1 em 1 e o serralheiro aumenta de 2 em 2. Então, se a gente vier aqui agora e quiser testar, é só a gente criar uma classe, né? Com o método main. Então, eu vou chamar aqui de teste mesmo, só para a gente visualizar. Vamos criar o método main nela. Pronto. E aí a gente pode fazer o quê? Fazer o mesmo exemplo que a gente estava fazendo antes. Eu posso pegar aqui e criar um objeto de pedreiro. Chamar de pedreiro P igual a new pedreiro. E eu posso criar um objeto de serralheiro. Ok? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos dizer que o pedreiro, vamos mandar calcular o custo do pedreiro, certo? Então, nessa hora aqui, o que vai acontecer? Ele vai aumentar mais um, né, que é o pedreiro, e vai mostrar o custo pra gente. E se eu chamar agora o calcular custo do serralheiro, vamos verificar aqui. Ele é para aumentar mais 2 e é para exibir o custo do serralheiro. Aqui no serralheiro faltou trocar a mensagem, né? Não vai confundir. Pronto, tá? E ele vai calcular o custo do serralheiro. Se a gente testar isso aqui, vamos testar aqui. Eu vou mandar executar. Ele tem erros em outro. Então, vamos lá, ó. O custo do pedreiro foi 1, né? Aumentou de 1 em 1. E o custo do serralheiro foi 2, aumentou de 2 em 2, certo? Que é o processo que ele aumenta. Então, nota que a implementação do calcular custo de pedreiro é diferente da de serralheiro, tá? Mas os dois herdaram a obrigatoriedade de implementar esse método porque ele era abstrato na classe trabalhador. E se você notar aqui, ó, se eu pegar aqui P, ponto, e eu chamar o método verificar situação, né, que é um método da classe Pi, que é o método da classe trabalhador, também vou fazer a mesma coisa aqui, só que com o objeto S, para a gente ver. Então, o resultado aqui vai ser o mesmo. Por quê? Porque como ele é da classe Pi, ó, sucesso e sucesso. Por quê? Porque esse método, ele não é modificado, tá bom? Dentro das classes de pedreiro e serralheiro. Ele é um método só herdado da classe trabalhador, tá bom? Então, aí deu um exemplo de classe abstrata e a funcionalidade dela. É muito interessante usar a classe abstrata quando você quer garantir que as suas subclasses, né, as classes filhas, vão ter aquele método. Então, nota que quando eu fizer a herança e o método calcular custo era um método abstrato, eu obriguei, né, eu garanti que as classes filhas tivessem esse método e implementassem eles, entendeu? Então, é mesmo que um contrato a ser assinado aí entre as classes, um contrato dizendo que, ó, eu vou implementar esse método que você tem como abstrato, tá bom?